E aí nós vamos aprender hoje alguns fundamentos importantes para essa unidade. Sabe, nós temos ouvido falar a respeito de avivamento. Jesus está voltando. Porque antes de Jesus voltar, virá o maior avivamento de todos os tempos. Quantos já ouviu falar a respeito disso? Vocês estão aqui comigo? Vocês já ouviram falar a respeito desse avivamento? Querido, se você é novo aqui, ou se você está aí assistindo essa palavra e você não sabe o que é o avivamento, deixa eu falar rapidamente, de uma forma bem superficial para você, o que é um avivamento. Avivamento é um grande derramar do Espírito Santo de Deus. Avivamento é a manifestação de poder, de sinais, de maravilhas. Aonde há avivamento, há salvação, libertação, cura, transformação, novidade de vida. Sabe, quando nós vivemos um período de avivamento, a gente fica maravilhado com os milagres, mas a gente não fica surpreendido. Se alguém está com dor de cabeça, a gente ora, a pessoa é curada. Paralítico andar precisa ser comum no nosso meio. Não é para ser uma coisa que a gente vê de vez em quando, e alguns nem tiveram a oportunidade de ver. Mas isso é o avivamento, é o poder de Deus manifesto na igreja, através da igreja. E nós estamos ansiando por esse avivamento. Nós estamos ansiando para que Jesus venha. Mas nós precisamos, como igreja, entender uma coisa. Esse avivamento, ele vai nascer da nossa unidade. Avivamento não é um movimento, não é uma ação da igreja. Não dá para a gente querer fazer aqui uma noite do avivamento e falar assim, hoje Jesus vai vir com poder e glória. A única coisa que nós podemos fazer para atrair esse avivamento para o nosso meio é buscarmos por essa unidade, é trabalharmos por essa unidade, é buscar viver essa unidade. Mas Cris, que unidade é essa? Sabe, gente, tem muita gente andando junto que não está vivendo unidade. A gente pode estar andando em bando e está indo para o mesmo lugar e ainda assim não está vivendo em unidade, não haver união entre nós. Infelizmente, algumas famílias, alguns casais moram debaixo do mesmo teto, dividem as contas, têm até uma intimidade ativa, mas não há unidade entre eles. Não há cumplicidade, não há diálogo. Talvez o seu casamento esteja vivendo assim. Talvez seja cada um por si e Deus por todos. Talvez hoje você esteja aqui buscando essa unidade na sua família, na sua casa. Mas onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Então, mais do que estarmos reunidos, mais do que estarmos juntos, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui na Poema, mas nós não estamos reunidos em nome da Poema. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque ele é o único digno da nossa adoração. Ele é o único digno do nosso louvor. E nós, que nos encontramos com Jesus no secreto, uma vez por semana nos reunimos como família para adorá-lo juntos, para adorá-lo em unidade, para adorá-lo em família. Mas essa unidade,
ela não é fácil de ser vivida. E sabe, queridos, se você chegou até aqui, se você faz parte de uma igreja, dessa igreja, Satanás às vezes, ele não precisa te tirar da igreja. Ele não está preocupado em te tirar daqui. Basta ele sabotar a nossa unidade. Se ele sabotar a nossa unidade, nós seremos só um ajuntamento de pessoas e não seremos o corpo de Cristo nessa terra. Se Satanás sabotar a nossa unidade, nós seremos apenas um bando de gente tentando chegar em algum lugar, mas não seremos a noiva do Cordeiro. Sabe, queridos, as batatas, elas precisam ser amassadas para se tornar purê. A uva, ela precisa ser esmagada para se tornar um vinho. A azeitona precisa ser prensada para se tornar azeite. A nossa unidade pode ser dolorida. O processo de nos tornar um precisa esmagar a nossa carne, amassar o nosso orgulho, pensar a nossa arrogância, a nossa vaidade. Não é mais o que eu acho, o que eu quero, mas é aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei o nível de morte que Jesus está propondo para você, para se tornar um conosco. Talvez se esse fosse um culto de casais, eu testemunharia para vocês uma dificuldade, uma das, dificuldades que o Vanderlei e eu tivemos para nos tornar um. Tivemos algumas, meu amor? Algumas, gente. Não é fácil para um casal viver essa unidade. São duas cabeças com criação diferente, com mente diferente, para viver uma unidade, formar uma família, para se tornar uma só carne. Aproveitando, eu queria falar para vocês que dia 16 de fevereiro é o nosso próximo culto de casais, o último antes do nosso retiro. Então, gente, esse culto promete, vocês não podem perder, combinado? Parênteses fechados. Como eu não vou contar para vocês um testemunho da minha unidade com o meu marido, eu vou contar para vocês um testemunho, uma dificuldade que eu tive de me tornar uma unidade com vocês, de me tornar uma poemeira de verdade, corpo de Cristo com vocês. Uma dificuldade que eu tive nessa casa, com pessoas dessa casa. Minha família, acho que faz uns 13 anos que nós estamos aqui na Poema. E em 2015, quando a Poema mudou lá de perto da Dutra, atrás da Bomboi para cá, Vanderlei e eu estávamos ajudando aqui em algumas coisas. Nós não éramos pastor nessa casa. Esse faz o meu nível de desonra ter sido ainda maior. Mas eu tive um desentendimento com o pastor Henrique Prado e com o pastor Henrique Ladentim. Queridos, desentendimento é uma palavra bonitinha que eu posso contar para vocês. Mas o negócio foi feio. Eu ainda não sou fácil de lidar. Há 8 anos atrás, Léo, Jesus já fez muita coisa de lá para cá. Jesus já transformou muita coisa de lá para cá. Esse negócio de que, esse é o meu jeito, você tem que me aguentar aqui, com Jesus não vale. Jesus é aquele que transforma o nosso jeito, no jeito que Ele quer pra gente.
Ele pode transformar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de conversar. Ninguém precisa ser mal educado, ninguém precisa ser grosso. Nós aprendemos nessa casa que a verdade precisa ser dita, mas ela precisa ser dita em amor. Então, quando eu tive essa discussão com os meus amigos, com os meus irmãos, foi um negócio bem feio, aqui no estacionamento da igreja. Passou-se alguns dias, eu recebi uma mensagem do pastor Henrique Prado, e você conhece o Prado, você sabe que ele é o pastor do amor, o nosso chorão. E ele me mandou uma mensagem: Cris, você tá bem? Falei: tô bem, Prado. Aí ele falou assim: você pode vir aqui na igreja? O Henrique e eu queríamos ter um tempo com você, a gente queria conversar com você. Eu falei: tá bom, vou aí. Aí ele falou assim: olha, se você quiser trazer o seu marido junto, Vanderlei, traz ele. Vamos conversar nós 4. Mas, queridos, o meu nível de orgulho, de arrogância era tão grande que eu falei: imagina que eu vou levar o Vanderlei junto. Na hora da discussão ele não estava comigo. Na hora de fazer a presepada eu fiz sozinha, então agora eu vou sozinha também. Gente, nem o suporte, o governo do meu marido eu queria naquela hora. Existe um preço matar a nossa carne. É dolorido morrer para a nossa justiça própria, para que Jesus venha ser justiça em nós. E aí eu cheguei aqui, e a questão aqui não é sobre quem está certo e quem está errado. Não é na discussão qual era o lado certo. Porque sabe, numa discussão, os dois lados têm pontos certos e pontos errados. Não existe uma discussão que um só é 100% certo. Então não é sobre quem está certo ou quem está errado. Mas eu cheguei aqui, eles me confrontaram em amor, eles me colocaram na mesa, conversaram comigo, e eu só sabia chorar. Gente, eu sei que mulher costuma ser chorona, mas essa não sou eu. Eu não costumo ser chorona, e eu só sabia chorar. Mas eu estava chorando de raiva. Eu deveria chorar de arrependimento, mas não era de arrependimento que eu estava chorando. Deveria, mas não era. Eu comecei a chorar, queridos, porque toda vez que eu queria falar, toda vez que eu queria responder, toda vez que eu queria me justificar, toda vez que eu queria explicar o porquê eu tinha feito aquela presepada toda, o Senhor calava minha voz e eu não conseguia falar. E a voz do Senhor falava assim para mim: não tem a ver com eles, eu estou tratando com você. Queridos, eu chorei de raiva. Eles oraram por mim, me abençoaram. Nós pedimos perdão mutuamente. E eu fui embora para casa. E para eles estava tudo bem. Assunto encerrado, resolvido na mesa. Porque é assim que nós resolvemos as coisas, amém? Na mesa. Se você tem algo contra o teu irmão, chama teu irmão e fala: olha, não gostei disso, não entendi isso. Mas, gente, para mim não estava tudo bem. Aquela voz do Senhor: eu estou tratando com você, foi embora comigo, ecoando na minha mente, ecoando nos meus ouvidos. E eu cheguei em casa e eu falei: Jesus, o que eu preciso aprender? O que o Senhor está tratando comigo?
O senhor não viu a humilhação que eu passei? O senhor não viu o que fizeram comigo? Fizeram nada, gente. Era eu que tinha feito tudo. Mas eu fui para Jesus, eu fui para o meu secreto e chegando lá, o Senhor começou a me mostrar que o que era necessário para se viver uma unidade, o que era preciso, qual era o fundamento que como cristãos nós precisamos ter para caminharmos juntos em unidade. Atos 2, capítulo 4, verso 32 diz assim: da multidão dos que creram era um só coração e um só pensamento. Queridos, não é fácil ter um só coração e um só pensamento. Não é fácil ter um só. E eu não estou falando, querido, de uma uniformidade, porque unidade não é uniformidade. Nós não vamos nos vestir todos iguais, não vamos falar todo mundo igual, não vamos nos comportar todo mundo igual. Mas ainda com as nossas diferenças, com a nossa subjetividade, nós podemos ter um só pensamento e um só coração. Nós podemos queimar pela mesma coisa. Nós podemos ter o nosso coração pulsando de amor pela mesma coisa. E a única forma de nós termos um só pensamento e um só coração é quando as nossas divergências terminarem na palavra. É quando as nossas divergências terminarem em Jesus. Não vai ser mais o meu jeito ou o seu jeito, mas vai ser aquilo que a palavra diz. Não é mais o que eu quero ou o que você quer, é aquilo que a palavra diz. Sabe, queridos, o que sustenta a unidade é a honra e a submissão. E é tudo que eu não tive com os meus pastores naquela tarde. Eu não tive honra e nem submissão. E a nossa unidade tinha sido quebrada naquela tarde. Queridos, eu não preciso entender. Eles não me devem explicação. Se eu acredito que eles são homens de Deus, se eu me coloquei debaixo da paternidade dessa casa, se eles não estão cometendo nenhuma heresia, eu preciso honrar e me submeter, ainda que talvez eu fizesse diferente no lugar deles. A honra e a submissão sustentam a unidade de uma igreja. E Jesus estava me ensinando sobre isso. Jesus estava me ensinando a me submeter. Jesus estava me ensinando a dar honra a quem tem honra. Sabe, esse foi o período mais desconfortável para mim, aqui nessa casa. Não foi fácil permanecer, mas as crises, elas geram em nós crescimento. As crises, elas geram em nós amadurecimento. Nós precisamos ser amassados. Nós precisamos ter a nossa carne prensada para nos tornar um. Sabe? Aí passou a semana e chegou no domingo, eu vim para o culto daquele jeito. Eu acho que você nunca passou por isso, mas naquele domingo eu saí de casa e falei assim: Jesus, eu preciso de uma palavra. Jesus, fala comigo essa noite. Jesus, me dá uma direção de qual será o próximo passo. E sabe, queridos, durante aquela semana, Satanás trabalhou para sabotar a nossa unidade na minha vida. Porque eu recebi alguns convites. Algumas pessoas me ligaram e eu recebi alguns convites para servir em algumas igrejas, para fazer algumas coisas.
E eu confesso para vocês que eu cheguei a pensar assim: bom, se aqui ninguém me entende, se aqui não dá para as coisas ser do meu jeito, acho que eu posso ser útil em outro lugar. Acho que de repente eu posso ir embora, Emanuel, e fazer ministério em outro lugar, a vontade de Deus em outro lugar. E aí, eu cheguei aqui, o Lê estava pregando, e o Lê soltou uma frase que cravou no meu peito. Ele falou assim: nós não estamos aqui para fazer igreja. O Senhor não precisa que a gente faça nada por Ele. Mas nós estamos aqui para nos tornar uma igreja, para ser uma igreja. Ah, queridos, eu não queria ser igreja, eu queria só fazer igreja, era mais fácil. Porque ser igreja, eu ia ter que me humilhar. Ser igreja, eu ia ter que definitivamente matar toda a minha carne. Não é fácil matar o nosso orgulho. E de verdade, todo mundo carrega uma pontinha de orgulho dentro de si. Por mais humilde que a gente seja, por mais manso que a gente tente ser, em algum momento o bichinho do orgulho dá uma fisgada assim, ó, no nosso coração, na nossa mente. E a gente pensa assim: ah, eu não preciso passar por isso. Ah, eu não mereço isso. Nossa, eles estão batendo cabeça para fazer esse negócio, para mim é tão simples, eu sei fazer. Queridos, Filipenses 2 nos ensina: considere o outro superior a você. E isso acaba com o nosso orgulho. Isso acaba com a nossa arrogância. Isso acaba com a nossa carne. Eu saí daquele culto de domingo com duas opções. Eu podia ir para um lugar mais confortável e fazer igreja do jeito que eu achava que igreja tinha que ser feito. Ou eu podia permanecer aqui, passar por um processo de desconstrução e aprender a me tornar uma igreja, a me tornar corpo de Cristo, a me tornar com a mesma mente, com o mesmo coração que todos aqui carregam. É por isso que a gente fala que a gente não é membro de uma igreja, a gente faz parte de uma família espiritual. Eu tenho 3 filhos. Eles podem discutir e algum deles pode decidir ir embora, morar em outro endereço. Mas se fizerem um exame de sangue neles, vai encontrar o nosso DNA lá. Mudar de endereço não faz com que ele tenha uma outra família. O nosso DNA continua lá. E eu entendi que o Senhor me plantou aqui para ser família com você. E o Senhor te plantou aqui para ser família conosco. E nós precisamos nos afiar, ferro afiando ferro, pedindo perdão, perdoando, caminhando, mas sendo aperfeiçoados em unidade, em um só coração, em um só pensamento, com o mesmo Espírito. E sabe, crianças brigam e fogem de situações difíceis, mas filhos maduros, eles se perdoam e caminham em unidade. Caminham em unidade. Sabe, queridos, às vezes, se eu tentar separar o trigo do joio, eu vou
arrancar um trigo achando que ele é joio. Mas se Jesus vier separar o trigo do joio, ele sabe exatamente o que é trigo e o que é joio. Então deixa que ele faz a separação, amém? Não tenta você fazer com sua própria força. Sabe, queridos, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando tá difícil viver a unidade com o Vanderlei, quem é casado aqui, gente? Às vezes é difícil manter a mesma mente e um só coração. Quando é difícil eu viver a unidade com o Vanderlei, eu lembro que ele carrega uma porção de Jesus. Então eu começo a amar a porção de Jesus que habita nele. E assim nós precisamos ser como igreja. Sabe, a sua dificuldade, a sua limitação, a sua falha, até mesmo o seu pecado, não pode me impedir de ver a porção de Jesus que você carrega. A dificuldade do seu irmão, a falha do seu irmão, não pode te impedir de ver a porção de Jesus que ele carrega. Talvez a porção de Jesus que você tem buscado esteja no casamento que você precisa restaurar. Está na sua esposa, está no seu marido. Talvez a porção de Jesus que você tem buscado esteja naquele irmão que você precisa perdoar, liberar um perdão genuíno. Nós precisamos caminhar em unidade para viver a plenitude do amor de Cristo, porque cada um de nós carregamos um pedacinho desse amor. Sabe, queridos, quando a palavra diz assim: suportai-vos em amor, ela não está dizendo que eu tenho que aturar você. Ah, pastora, sabe por que eu não me separei ainda? Porque eu tenho que suportar em amor. Não, gente, a palavra não está falando que você tem que aturar a pessoa. Seria mais fácil ter que aturar alguém. Mas a palavra suportar em amor, ela quer dizer assim: eu estou vendo todas as suas fraquezas, eu estou vendo todas as suas dificuldades, mas eu me coloco debaixo de você e eu te suporto no amor de Jesus. Eu te sustento, eu te levanto, eu te coloco de pé no amor de Jesus, porque juntos nós somos um em Cristo. Seria mais fácil ter que aturar o outro do que nos tornar aquele que vai ajudá-lo a ficar de pé, que vai ajudá-lo a vencer as dificuldades, que vai ajudá-lo a vencer as limitações, que vai ajudá-lo a encontrar um nível mais profundo em Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Querido, diz assim, ó: há poder no nome de Jesus. Mais uma vez, há poder no nome de Jesus. Agora com convicção, faz de conta que você acredita nisso. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, querido, quando você não estiver conseguindo viver a unidade, clame pelo nome de Jesus. É por meio dele. Se você faz parte dessa casa, talvez você já tenha ouvido o pastor Henrique Ladentim falar isso algumas vezes. Mas o dia que ele falou isso pela primeira vez, estremeceu o meu espírito, estremeceu a minha alma. Quando ele falou assim: a Cris é meu braço direito. Queridos, a minha alma estremeceu,
não pelo reconhecimento, não pelo elogio, mas porque eu sei o quão dolorido foi para nós vivermos essa unidade hoje. Eu sei o caminho que nós trilhamos para chegar até aqui. Eu sei o quanto me custou viver essa unidade hoje. Eu não sei como está o seu GC, o seu ministério, mas busque por essa unidade, ela é possível. Ela é possível. Sabe, queridos, não foi difícil só para mim, foi difícil para ele também. Nunca é difícil só para um lado. Mas nós sabemos o que foi difícil. Um dia eu tomei a decisão. Aquele domingo que eu saí daqui, depois da ministração do nosso apóstolo, pastor Leandro, eu tomei uma decisão. Eu vou servir ao ministério do pastor Henrique Prado e do pastor Henrique Ladentim, custe o que custar. Eu vou honrá-los e eu vou servi-los antes deles pedirem. Se eu ver que eles estão precisando de alguma coisa, antes deles pedirem, vai estar lá na mão deles. A honra e a submissão sustentam a nossa unidade. Sabe, queridos, talvez você pense assim, porque eu já pensei um dia. Eu tive ali um desentendimento com aquele irmão, mas isso não atrapalha a minha intimidade com Jesus. Sabe, eu parei até de cumprimentar aquele irmão, mas isso não atrapalha a minha intimidade com Jesus. Eu briguei com meu líder, mudei de GC, mas isso não atrapalha a minha intimidade com Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós precisamos abraçar Jesus no outro. Ninguém abraça só o cabeça. Nós abraçamos o corpo de Jesus. E se você tem uma dificuldade com o corpo de Jesus, você tem uma dificuldade com Jesus. A sua intimidade com Jesus não é plena, porque você tem uma dificuldade com o corpo dele. Se nós cremos que somos corpo de Cristo nessa terra, eu não posso ter uma dificuldade com você. É por isso que nós falamos tanto a respeito da mesa, de estarmos juntos à mesa, de tratarmos do assunto na mesa, de não deixarmos as coisas passarem. Se algo foi mal entendido, pergunte. Fala, olha, não entendi bem. Gente, estou vendo o Léo ali, acabei de me lembrar de uma coisa. Um dia aconteceu uma situação e eu já estava achando que era uma implicância dele comigo. Achei que era pessoal, pastora Cida. Sabe o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele e perguntei, Léo, é pessoal? Não foi? Gente, não deixa o diabo ficar usando sua imaginação para criar história na sua mente. Pergunta, irmão, é pessoal? Você tem algum problema comigo? A gente tem algo para resolver? É assim que o corpo de Cristo caminha em unidade. Nós somos diferentes, mas as nossas diferenças, elas ficam niveladas na mesa. Não deixa Satanás sabotar a nossa unidade com coisas que são criadas na sua mente. Pergunta. E se for pessoal, resolva. Satanás, ele não precisa tirar você da igreja se ele sabotar a nossa unidade aqui dentro. Não queira ser útil apenas. Queira ser um. Queira caminhar em família, corpo de Cristo. Sabe?
Antes de sermos um com Cristo, nós precisamos aprender a ser um com o outro. Eu preciso ser um com você. É por isso que nós falamos tanto sobre a nossa cultura, que não é poemeira, é bíblica. Nós precisamos caminhar debaixo da mesma cultura, debaixo da mesma palavra, debaixo dos mesmos princípios. Eu creio naquilo que você crê naquilo que eu creio. Nós cremos na palavra de Deus. Se é certo na palavra, é certo para mim e é certo para você. Mas se é errado pela palavra, vai ser errado para mim e vai ser errado para você. A palavra não vai se moldar às nossas vontades. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E Ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com contenda. Ele não compactua com facções. Ele não compactua com fofoca. Ele não compactua com falação. Nós precisamos buscar por um só coração e por um só pensamento. Querido, se uma fofoca chegou em você, ela precisa terminar em você. Se alguém chegou para falar de algum irmão para você, você olha para essa pessoa e fala assim: vamos marcar um tempo com ele? Vamos resolver isso? Se ele não quiser falar com a pessoa, não dê mais ouvido. Ele não quer resolver, gente, ele só quer falar mal. Então comigo não dá certo. Outro dia eu ouvi uma brincadeira, e toda brincadeira tem um fundo de verdade. Alguém brincou assim: ah, não pode falar perto da Cris, senão a Laura e o Ladentinho vai ficar sabendo. É verdade, gente. Lembra que nós somos uma unidade? E nós estamos caminhando junto num só pensamento, num só coração, para o mesmo lugar? Então se algo fere o corpo e chegou em mim, eles vão ficar sabendo. Não é uma ofensa para mim, é um elogio. Queridos, o ambiente seguro, ele existe. Você pode confessar os seus pecados e as suas limitações para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discipulador. Mas esse ambiente seguro, ele termina quando o corpo é ferido. Então nós vamos tratar em família, nós vamos tratar como corpo. Porque se você quebrar a perna, não dá para você tirar a perna e deixar ela de repouso. Todo o corpo precisa repousar para que a perna se recupere. Jesus orou para que nós nos tornássemos um. E essa é a tarefa mais difícil como igreja. Sabe, sozinhos, nós somos apenas humanos, meros mortais. Mas juntos, nós nos tornamos a noiva do Cordeiro. Ei, querido, Jesus está voltando. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele não vai vir te buscar. Jesus está voltando, sim. E Ele não vai vir buscar a sua esposa, o seu filho. Ele não vai vir me buscar. Jesus vai vir nos buscarmos. E se nós não estivermos juntos, como a noiva do Cordeiro, bem adornada, nós não iremos. Se você estiver sozinho, você não vai. Porque sozinho você não é corpo de Cristo. Sozinho você não é noiva. Nós
somos a noiva do Cordeiro. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Então não dá para não ser um. Nós não temos essa opção de não sermos um. Eu queria chamar o louvor para nós irmos encerrando. O avivamento dos últimos dias. Esse que nós estamos orando e esperando. Ele nascerá da unidade dos filhos maduros de Deus. O avivamento que nós estamos buscando, ele nascerá daqueles que não se rendem às picuinhas e às contendas. Mas ele nascerá daqueles que têm buscado ser aperfeiçoados na unidade, de glória em glória, dia após dia. O avivamento que nós estamos orando, ansiando e buscando, ele vem aonde a presença de Deus está transformando, curando, libertando, fazendo uma metanoia na nossa mente, tirando de nós todo o nosso individualismo, todo o nosso egoísmo, todo o nosso egocentrismo e nos tornando um. Fica de pé, querido. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu gostaria que nesse momento você começasse a sondar o seu coração e a entregar para Jesus todos os pensamentos e sentimentos que possam estar te sabotando, te impedindo de ser um só corpo conosco, de se tornar a noiva do Cordeiro em unidade com o próximo. Talvez a sua dificuldade seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com o seu parente. Talvez assim como eu testemunhei nessa noite, a sua dificuldade talvez seja aqui na igreja. Senhor, nós te entregamos todas as nossas limitações, te entregamos todas as nossas fraquezas. Senhor, não permita que o meu eu venha sabotar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Que eu possa enxergar a parte do Senhor na vida do meu irmão. Que eu possa enxergar a porção de Jesus que cada um aqui carrega. Senhor, vem gerar em nós uma unidade genuína, fruto da Tua presença, Senhor. Vem gerar em nós uma unidade verdadeira, fruto da nossa entrega, da nossa rendição, da morte do nosso eu, da morte do nosso achismo, da morte das nossas vãs filosofias, da morte da nossa imaginação. Que o Senhor possa encontrar espaço para construir em nós algo verdadeiro, algo poderoso e genuíno. Que, Senhor, nós queremos cantar Maranata, nós queremos dizer Maranata, mas não somente com a nossa voz, mas através da nossa unidade, Senhor. Que a nossa unidade grite Maranata mais alto do que a nossa voz é capaz de cantar. Que a nossa unidade mostre para o mundo que existe algo de valor, existe um tesouro escondido a ser encontrado, e nós encontramos, Jesus. Tu és o tesouro, Tu és o tesouro escondido. Gera em nós uma unidade genuína.
Queridos, Apocalipse, no capítulo 19, diz assim: então ouvi uma voz como de numerosas multidões, como voz de muitas águas, como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exaltemos, demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ei, a nossa unidade fará chegar as bodas do Cordeiro, porque nós todos juntos, em uma só voz, gritaremos: aleluia, glórias ao Senhor. Senhor, Tu és digno da nossa unidade. Importa, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Importa que eu abra um espaço dentro de mim para que o Senhor viva. Ah, Jesus, gera em nós, Senhor, gera em nós essa unidade genuína. Querido, se algum dia você foi ferido pela igreja, pelo corpo de Jesus, eu quero te pedir perdão nessa noite. Se algum dia você feriu a igreja de Jesus, eu quero liberar perdão sobre a sua vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então achegue-se a Jesus, para que não haja mais nenhuma sentença de condenação e de morte sobre a sua vida. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impediu de sermos um. Vem, Jesus, vem tomar o seu lugar na nossa vida, na nossa casa. Querido, faça a sua oração para Jesus. Peça para que Jesus tome o lugar dele no teu coração. Estabelece um trono de glória. Feche os seus olhos e começa a colocar diante de Jesus tudo que possa estar sabotando a nossa unidade.